Boa tarde, eu me chamo Gustavo Inor de Oliveira, eu vim aqui dar início ao seminário. Ele é realizado pela matéria de projeto dirigido e foi ministrado pelo professor Dr. Fernando Carlos Giacomelli. O trabalho foi feito por mim e pelo Marcelo Kazuhito Nishikawa. O tema que a gente escolheu foram os impactos da crise do coronavírus no setor de aviação civil brasileiro. Os objetivos do nosso trabalho são identificar a importância do setor para a economia nacional, citar os impactos da pandemia no setor e analisar a postura das companhias aéreas diante dessa crise. Os tópicos que a gente vai abordar aqui nessa apresentação são a importância da aviação no Brasil, a crise causada pela pandemia do Covid-19, os impactos da crise no setor de aviação, como as companhias aéreas estão lidando com essa crise, dados e estatísticas e, por último, a gente vai apresentar as conclusões. Falando um pouco sobre a importância da aviação, o avião é um modal de transporte que foi responsável por acelerar a globalização após a Segunda Guerra Mundial, por meio da expansão do comércio internacional. Ele é considerado hoje como o meio de transporte mais rápido do mundo, sendo muito requisitado para o transporte de pessoas, mercadorias e matérias-primas para locais separados por grandes distâncias. O avião estimula o desenvolvimento socioeconômico de uma região devido à conectividade aérea, estimulando o turismo, comércio, troca de conhecimentos e ideais, fomentando a competitividade econômica, aumentando a produtividade e promovendo inovações. Além disso, por conta da grande infraestrutura e a necessidade de pessoas para manter o funcionamento das operações, o setor da aviação gera diversos empregos de forma direta e indireta. Segundo a IATA, o nome em inglês é International Air Transport Association, o setor de aviação emprega cerca de 839 mil pessoas no Brasil e é responsável por uma contribuição de 18,8 bilhões de dólares, que representa cerca de 1,1% do PIB brasileiro. Agora falando um pouco sobre a crise do coronavírus, em dezembro de 2019 surgiu em Wuhan, na China, uma epidemia de uma nova cepa de coronavírus que nunca foi identificada em seres humanos. O coronavírus é responsável por causar a Covid-19, que é uma gripe que causa sintomas mais comuns como febre, tosse, cansaço, perda de olfato e paladar e, em casos mais graves, dificuldade para respirar. A OMS decretou estado de pandemia por conta do vírus, que apesar de ter uma baixa taxa de mortalidade, ele tem uma alta taxa de transmissão, que pode causar uma saturação nos sistemas de saúde ao redor do mundo. Por conta do risco que a doença apresenta à saúde pública, diversas medidas foram impostas pelos governos. Dentre essas medidas, as mais comuns foram o lockdown, que é uma medida de confinamento que busca diminuir o contato entre as pessoas em locais públicos, fechando estabelecimentos não essenciais. E outra medida imposta com o objetivo de diminuir esse risco de transmissão é o fechamento de fronteiras. Por conta dessas medidas, a economia foi afetada, a taxa de desemprego aumentou consideravelmente e muitas empresas declararam falência nesse período. E houve também inflação e desvalorização da maioria das moedas em relação ao dólar. Agora vou falar um pouco sobre os impactos da crise no setor de aviação. No Brasil, a pandemia gerou um grande impacto à economia, sendo o setor aéreo muito afetado, no qual viveu a maior crise da história, porque diante das restrições impostas pelo governo, ocasionou-se quedas bruscas na demanda, cancelamento de voos e reembolsos, assim criando um cenário marcado por altos prejuízos ao setor. No dia 28 de março de 2020, começou a operar no Brasil a malha aérea essencial. O que é a malha aérea essencial? Ela tem o objetivo de reduzir a disseminação da doença e atender às preocupações do governo federal de manter uma malha mínima, de forma que nenhum estado fixe em pelo menos uma ligação aérea.
Com a redução drástica de voos em março, em decorrência da pandemia do coronavírus, havia o risco de uma paralisação total do serviço. A malha emergencial é 91% menor do que a originalmente prevista pelas empresas para o período. Considerando a programação da Gol, Azul e Latam, a queda é de aproximadamente 56% das localidades atendidas, passando de 106 para 46. E o número de voos semanais passou de cerca de 15 mil para cerca de 1.200. Pelas restrições da malha aérea, houve uma redução significativa da quantidade de voos no mercado doméstico. No ano de 2020, houve uma redução de quase 50% do número de voos comparado ao ano anterior. Segundo o Anuário da Aviação Civil de 2020, a tarifa doméstica média caiu 14,5% em 2020 com relação ao ano anterior. Em termos reais, enquanto o yield doméstico médio, preço cobrado por quilômetro voado, caiu 23,5%. Por reduzir a quantidade de voos para taxas muito abaixo do comum, as companhias aéreas se viram forçadas a reduzir o número de aeronaves em operação. Os hangares próprios para armazenar e conservar aviões comerciais apresentam um custo muito elevado de aluguel e não conseguem suprir a demanda de aviões que estão fora de operação, o que obrigou as companhias aéreas a estacionar a maioria de suas aeronaves no pátio dos aeroportos, deixando-as expostas a diferentes condições climáticas, resultando assim em um maior custo de manutenção. Outro fator que agrava o custo de operação das aeronaves é o câmbio do dólar. O câmbio é responsável por 50% dos custos de operação das aeronaves e o Brasil foi campeão mundial de desvalorização. Isso impacta principalmente no custo com querosene de aviação. As receitas e os custos e despesas de voo reduziram em 2020, na ordem de aproximadamente 53% e 31%, respectivamente. Já as receitas por assento quilômetro ofertado, o RASK, caíram 53% e os custos e despesas por assento quilômetro ofertado, o CASK, subiram 40%. Assim, no ano de 2020, as empresas aéreas brasileiras obtiveram um prejuízo de aproximadamente 20 bilhões de reais. De acordo com a ANAC, no ano de 2021, o transporte aéreo brasileiro transportou cerca de 67 milhões de passageiros no mercado doméstico e internacional, sendo 62,6 milhões considerando apenas as rotas nacionais. Cerca de 43% em comparação com 2019, que transportou 119 milhões de pessoas. Porém, no mês de dezembro, houve uma melhora no cenário e os números se aproximaram aos níveis de pré-pandemia. No último mês do ano, 7,7 milhões de pessoas foram transportadas em voos domésticos, sendo o maior volume de passageiros pagos transportados no Brasil desde janeiro de 2020. O mercado internacional segue impactado devido às restrições adotadas por vários países para conter a pandemia. O número de passageiros internacionais no ano de 2021 foi de 4,7 milhões de pessoas, cerca de 80% menor comparado ao ano de 2019, segundo a IATA. A previsão de recuperação total do setor é para 2023. Espera-se que até 50% e 80% da demanda internacional e doméstica, respectivamente, seja recuperada até o final de 2022. Agora o Marcelo vai falar um pouco sobre as companhias aéreas diante da crise. Vamos falar agora sobre como as companhias aéreas lidaram com a crise. Medidas foram impostas pelas companhias para tentar sobreviver a esse período. Citaremos as que mais influenciaram as empresas e seus colaboradores. A Azul, ela reduziu a oferta em 90% em relação ao período de pré-pandemia. A empresa reduziu a folha de pagamento com demissões, licença não remunerada e aposentadoria antecipada. Adiou a aquisição de novas aeronaves, ela fez parcerias financeiras para a amortização de dívidas, negociação de tarifas de pouso e navegação junto ao governo e ajustou a frota de acordo com a demanda.
Já a Gol reduziu a oferta em 93% em relação ao período de pré-pandemia, reduziu a folha de pagamento com redução de salários e licença não remunerada. Ela reduziu sua malha aérea nacional e desativou a malha internacional. A frota única, que reduziu os custos. E uma parceria com a Smiles para a compra de 1,2 bilhões de passagens antecipadas. 1,2 bilhões de reais em passagens antecipadas. Agora, por último, a Latam. A empresa reduziu a oferta em 93% em relação ao período de pré-pandemia, reduziu a folha de pagamento com redução de salários e licença não remunerada. Ela fez uma parceria de compartilhamento de voos e programas de milhas com a Azul e entrou com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos para a reestruturação da companhia. Após analisar as estatísticas e os dados financeiros de cada companhia, foi observado que, dentre as três principais companhias aéreas, a Azul foi a menos impactada pela crise, conseguindo recuperar no final de 2021 sua demanda para níveis maiores do que os níveis de pré-pandemia. Nos anos de 2020 e 2021, a companhia obteve um prejuízo líquido de 15,5 bilhões de reais. A Gol teve um prejuízo líquido de 13 bilhões de reais. Apesar da sua demanda não atingir os níveis pré-pandemia, a companhia se beneficiou da sua frota única, que torna as operações mais flexíveis e que permite que os custos operacionais sejam minimizados. A Latam obteve o pior resultado entre as três. O prejuízo acumulado de 2020 e 2021 é de cerca de 9 bilhões de dólares. Apesar da sua demanda apresentar níveis semelhantes ao da Gol, a companhia tem como sua principal fonte de renda o mercado internacional, que permaneceu em níveis baixos desde o início da pandemia. Isso prejudicou tanto a empresa que ela foi obrigada a entrar com um pedido de recuperação judicial. Conclusões. Os resultados indicam que 2020 foi o pior ano para o setor de aviação civil brasileiro, devido à crise gerada pelo coronavírus, algo que obrigou as companhias aéreas a adotar estratégias e realizar cortes para garantir sua sobrevivência durante esse tempo. Pode ser observado que os diferentes modelos de negócios adotados pelas empresas geraram resultados diversificados. Vamos citá-los. A Latam, empresa com um foco maior no mercado internacional, foi a que sofreu o maior golpe em relação às outras empresas. Ela teve um prejuízo de bilhões de dólares e entrou em um processo de recuperação judicial nos Estados Unidos. No caso da Azul, empresa voltada ao mercado doméstico, teve o menor impacto entre as seis companhias. A diversidade de frota permitiu uma maior flexibilidade ao operar em rotas com baixa demanda e a um custo mínimo. E por último, a Gol, empresa também voltada ao mercado doméstico, mesmo não possuindo uma frota diversificada, igual a da Azul, encontrou uma solução ao se limitar a realizar trajetos com capacidade máxima para preencher as aeronaves Boeing 737, aumentando a lucratividade por voo e diminuindo o custo de operação e manutenção por se tratar de aeronaves de modelo único. Com o avanço da vacinação e a consequente queda nos casos de Covid-19, o setor apresentou sinais de melhora no último trimestre de 2021, entrando numa nova fase. A Azul e a Gol aumentaram sua relevância no cenário brasileiro e mundial durante a crise, expandindo principalmente no setor doméstico, enquanto a Latam deverá se reestruturar nos próximos anos, não apresentando sinais de melhora a curto prazo. Conclui-se que a Covid-19 mudou o setor aéreo, mostrando os pontos negativos e positivos apresentados no modelo de negócio das empresas de aviação brasileiras durante uma crise imprevista e que, apesar de tudo, apresenta sinais de melhora graças às estratégias adotadas pelos gestores das companhias, junto com as medidas adotadas para combate à doença e os avanços da campanha de vacinação.